Bem, pessoal, nessa gravação eu vou estar falando um pouco a respeito de pirâmide, onde eu vou partir da construção de uma pirâmide, começando com o destaque de um plano alfa qualquer, tá, pessoal? E um ponto V que não pertence a esse plano alfa, e considerando logicamente um polígono contido no plano alfa, mais especificamente, né? Para facilitar nosso exemplo aqui, um quadrilátero. O quadrilátero que está contido nesse plano alfa. Bem, pessoal, a gente poderá ter a formação de uma pirâmide a partir do momento que nós destacarmos todas as retas que passam pelo vértice, pelo ponto V, que não pertence ao plano alfa, e por cada ponto pertencente ao polígono desenhado no plano alfa, tá certo? Na minha representação, vou deixar destacada somente as retas que passam pelo ponto V e pelos vértices do quadrilátero, certo? Mas que fique bem claro que para a formação da pirâmide será necessário considerar que, essas retas estando ocultas, considerar que além dessas retas que passam pelos vértices do quadrilátero, estão sendo consideradas também todas as retas que passam pelos demais pontos que pertencem ao quadrilátero. Tá, pessoal? Um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês, é que a pirâmide, na realidade, o poliedro, né? O poliedro ABCD que é formado, esse poliedro que eu destaquei com segmentos pretos, tá? Para diferenciar dos demais elementos que estão sendo usados nessa imagem. Esse poliedro será justamente a nossa pirâmide, certo? Receberá o nome de pirâmide, com um detalhe. Esse quadrilátero que eu estou destacando em preto agora, né? Ou seja, o quadrilátero que foi tomado inicialmente, desenhado no plano alfa, ele será chamado de base da pirâmide, tá? Será chamado de base da pirâmide. Os lados do quadrilátero que foi desenhado no plano alfa serão chamados de arestas da base da pirâmide. Olha só, viu? O ponto V, tomado também inicialmente e que não pertence ao plano alfa, será chamado de vértice da pirâmide. Aí de repente alguém pode estar se perguntando o seguinte: professor, mas esse vértice A, esse vértice D, C e B, eles também não são vértices da pirâmide? São sim, logicamente que são. Porém, pessoal, esse vértice aqui, ele é o vértice. A gente pode entender como sendo o principal vértice da nossa pirâmide, pelo fato dele servir como elemento para outras definições importantes, como a altura, por exemplo. Tá certo, pessoal? Então, quando em algum texto vocês escutarem falar o vértice da pirâmide, será este vértice que não pertence à base da pirâmide, tá? Você já deve ter na cabeça que esse vértice da pirâmide, que poderá ser destacado em diversas questões aí, ou exemplos, ou texto de vestibular, será justamente esse vértice que não pertence à base da pirâmide. Um outro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês é que esses segmentos formados entre o vértice da pirâmide, no caso o V, né? O vértice V, e os vértices da base da pirâmide, no caso formado entre o segmento VA, o segmento VB, VC e VD, esses segmentos são chamados de arestas laterais da pirâmide, tá certo? E ainda, além das arestas laterais,
nós podemos verificar, pessoal, que uma das faces da pirâmide é a base, né? No caso do nosso exemplo, é o quadrilátero ABCD. E as outras faces da pirâmide, no caso os triângulos, que são claramente triângulos, né? Triângulo ABV é uma face também. O triângulo BCV é uma outra face, né? Esse triângulo aqui mais à direita. Esse triângulo da frente, que é o triângulo CDV, né? Esse triângulo da frente aqui é uma outra face da nossa pirâmide. E esse triângulo mais à esquerda, né? O triângulo ADV, que é isso aqui, mais à esquerda, é uma outra face, só que essas faces que não são a base da pirâmide, e jamais serão, tá, pessoal? Com exceção da pirâmide triangular, que a gente vai ver mais na frente. Olha só, essas faces que não são base do triângulo serão chamadas de faces da pirâmide, né? Que não são base da pirâmide, serão chamadas de faces laterais da pirâmide, tá certo? As faces laterais da pirâmide. Um detalhe que eu quero que vocês observem, pessoal, é que, como eu havia dito, o, o vértice da pirâmide, ele é importante para diversas definições, e uma definição importantíssima relacionada ao vértice é a altura. O que nós chamamos de altura da pirâmide, certo? É essa distância do vértice da pirâmide para o plano alfa, ou seja, o plano que contém a base da pirâmide, certo? E uma observação interessante que a gente deve sempre lembrar é que a altura da pirâmide sempre fará ângulo de 90 graus com esse plano alfa, né? Com esse plano da base da pirâmide. Tá ok? Vale ainda observar que essa altura, né, é esse segmento que está, essa linha pontilhada, né, o segmento, se preferir falar assim, que está representando a altura, a gente pode observar que ela intersecta o plano alfa nesse ponto V', né, nesse ponto V'. Olha só, pessoal, esse ponto V' ele recebe um nome especial, é chamado de projeção ortogonal do vértice V da pirâmide sobre o plano da base, tá? Esse vértice, aliás, esse ponto V' aqui, na intersecção do segmento que representa a altura com o plano alfa, tá ok? Ele é chamado assim justamente pelo fato dessa linha ser perpendicular a esse plano alfa, tá, pessoal? Ainda falando na pirâmide, né, agora retirando-se os elementos adicionais, como essas retas, né, que estão, de certa forma, poluindo a visão de nossa pirâmide, e também tirando o plano da base, o plano alfa, nós temos aí o desenho mais enxuto da nossa pirâmide, só que ainda tem um detalhe, tá? Na maioria das vezes, como acontece com outros exemplos de poliedros, a pirâmide terá suas arestas, sejam elas aresta da base ou aresta lateral, certo? Sempre que essas arestas estiverem atrás de uma das faces, elas serão representadas por meio de linhas pontilhadas. É o que a gente pode verificar aí. Ah, professor, quer dizer que nesse caso jamais nós vamos nos deparar com uma representação de uma pirâmide ou qualquer outro poliedro dessa forma, em que todas as arestas estão com linhas contínuas, sendo representadas por meio de linhas contínuas? Não. Poderá acontecer sim de vocês se depararem com desenhos assim, porém é mais incomum. O mais normal é que eles apareçam dessa maneira, certo? Inclusive dessa forma, com as linhas pontilhadas, fica mais claro a forma do nosso poliedro, tá? Fica mais claro, inclusive, que está se tratando de um poliedro e não uma figura plana, por exemplo, tá ok? Bem, pessoal, com relação a como podemos nos referir a uma pirâmide, tá? Na maioria das vezes,
A, a referência à pirâmide ocorrerá por meio do formato da base, tá ok? Formato este que indicará a natureza da pirâmide, como por exemplo, nesse caso, como a base é o quadrilátero ABCD, ela será chamada de pirâmide quadrangular. E aí vai ser a mesma coisa, a mesma ideia para pirâmides com bases em outros formatos. Pirâmide triangular, quando a base for um triângulo. Inclusive, como eu já havia dito, a pirâmide triangular ela é uma pirâmide especial. Por que ela é especial, pessoal? Pelo fato de qualquer uma das faces poder ser tomada como base. Como assim, professor? No caso aqui, como eu chamei esse vértice de V, né, a gente já tem em mente de que a base vai ser o triângulo ADB. Esse triângulozinho aqui, ó, tá? Porém, pessoal, no caso da pirâmide triangular, uma outra face qualquer, por exemplo, essa daqui, que é a face ADV, dependendo da situação, né, da conveniência, essa face ADV ela pode ser tomada como base, o que faria com que o vértice da pirâmide passasse a ser esse vértice B, certo? E o mesmo podendo acontecer com relação a essa face BDV. Dependendo do quão conveniente fosse, ela poderia ser tomada como base em vez de ADV, né? Ou de ADB, né? De ADB ou de ADV, poderia ser tomada como base essa face DBV, por exemplo, o que faria que o A passasse a ser o vértice da pirâmide. Tá certo, pessoal? E aí, merece destaque também pirâmides pentagonais, né? Quando ela tiver como base um pentágono. Vale salientar novamente que se a base for um hexágono, será pirâmide hexagonal, pirâmide heptagonal quando a base for um heptágono, octogonal quando a base for um octógono, e aí por diante. Tá, pessoal? Bem, pessoal, sobre uma pirâmide irregular, o que eu posso falar com vocês é que toda pirâmide cuja base é um polígono regular e a altura dela coincide com o segmento formado entre o vértice V e o centro O da base da mesma, né, da pirâmide, essa pirâmide será chamada de pirâmide regular. Se, somente se, essas duas condições ocorrerem. Deixa eu colocar o desenho para exemplificar melhor. Olha só, essa pirâmide aqui é uma pirâmide quadrangular regular. De imediato, a gente pode ter total certeza que a base dela, que é esse quadrilátero ABCD, essa base é um quadrado, ou seja, todos os lados da base, né, desse quadrado que é a base, são congruentes, ou seja, têm medidas iguais, e todos os seus ângulos medem 90 graus. Não é isso? Essa é a característica de um polígono regular, não é verdade? Certo? Toda pirâmide regular, a base dela é um polígono regular. Por isso que essa base aqui, a gente teve total certeza que é um quadrado. Além dessa característica de ter a base como polígono regular, a outra característica é que a altura dela, a altura dessa pirâmide, coincide com esse segmento. Com esse segmento que vai do vértice da pirâmide até o centro da mesma. Só e somente em pirâmides regulares vai haver essas duas características. A altura coincidindo com esse segmento que vai do vértice da pirâmide até o centro da base, ou seja, o centro do polígono regular, certo? E o fato, né, dessa base ser um polígono regular. Tá certo, pessoal? Essas são as duas características que servem, que são presentes apenas e somente em pirâmides regulares. Bem, pessoal,
Isso aqui é basicamente o que eu falei ainda há pouco, né? Essa base ABCD é um quadrilátero, ou seja, quadrilátero regular, ou seja, um quadrado, né? De centro O. A altura coincide com o segmento VO, né? Onde esse O é o centro dessa base da pirâmide, como eu já havia dito. E aí, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de quando nós traçarmos o apótema da base da pirâmide, que é esse azinho, eu acredito que vocês devam lembrar o que é o apótema de um polígono regular. Por exemplo, quadrado aqui, né? O apótema nada mais é, pessoal, para quem não lembra, nada mais é do que a distância do centro do polígono regular, como eu já havia dito. No caso, eu estou colocando como exemplo quadrado, né? E ainda vale lembrar que esse apótema intersecta o lado, né? Já que ele é a distância do centro para um lado qualquer, intersecta esse lado do polígono regular justamente no ponto médio, né? Ou seja, esse segmento tem a mesma medida desse. E além disso, ele é perpendicular a esse lado onde ele é traçado. Sempre, sempre, sempre. Por isso que justifica aqui eu ter destacado esse ponto M como sendo o ponto médio dessa aresta BC, certo? A partir do momento que eu tracei o apótema da base, esse apótemazinho, e ter colocado aqui, pessoal, a observação de que esse segmento OM, que representa o apótema, ele faz ângulo de 90 graus, né, com esse lado BC, como eu estou destacando aqui por meio desse símbolo que representa o ângulo de 90 graus. O detalhe é que a partir do momento que a gente destacar esse apótema da base, nós podemos também destacar o apótema da pirâmide, que nada mais é do que esse segmento que vai do ponto médio de uma base, de uma aresta da base, até o vértice da pirâmide, tá? E esse apótema da pirâmide será representado por esse M minúsculo, tá, pessoal? Por esse Mzinho minúsculo. E aí eu acredito que vocês devam ter observado, né, que este apótema, como ele faz ângulo de 90 graus, também faz ângulo de 90 graus, né? Já que o apótema da base também faz ângulo de 90 graus. E aí, o que é que a gente pode notar? Pelo fato desse apótema da pirâmide também fazer ângulo de 90 graus com essa aresta da base BC, nesse ponto M, nós temos que esse apótema da pirâmide, ele coincide com a altura, né? A altura, mas não a altura da pirâmide, e sim a altura da face lateral onde ele é desenhado, tá, pessoal? Então, se nós considerarmos esse triângulo BCV, aqui, ó, esse triângulo BCV, que inclusive é isósceles pelo fato das arestas laterais em uma pirâmide regular sempre serem congruentes, uma característica importantíssima, viu, pessoal? Uma característica importantíssima da pirâmide irregular. Outra característica importantíssima, né? As arestas laterais dela sempre serão congruentes, tá? Então, olha só. Esse apótema, voltando à questão do apótema da pirâmide, ele é a altura, né? Ele é a altura desse triângulo que é uma face lateral, certo? Ou seja, do triângulo da face lateral onde ele for desenhado, tá? Para encerrar essa parte do apótema da pirâmide, tá, pessoal? Um detalhe que eu quero chamar a atenção, pessoal, é que este triângulo que se formou, ele será muito importante para a resolução de diversos problemas. Esse triângulo formado pela altura da pirâmide, o apótema da base da pirâmide e o apótema da pirâmide, tá certo? Continuemos então falando agora a respeito da área total da superfície de uma pirâmide. A área total da superfície de uma pirâmide, que nada mais será do que a soma das áreas de todas as faces da pirâmide. Em outras palavras, essa área total será simplesmente a área da base, né? Tá aqui, a área da base, a base
no caso aqui do nosso exemplo é o quadrilátero ABCD, somado com a área lateral. E o que é chamado de área lateral é justamente a soma das áreas de todos os triângulos que formam a lateral da pirâmide. No caso dessa pirâmide que a gente está usando no exemplo, será a soma das áreas desses 4 triângulos, né? Desse triângulo da frente, triângulo mais à direita, triângulo de trás e triângulo à esquerda, certo? Quando somarmos as áreas desses 4 triângulos, teremos o que é chamado de área lateral do triângulo, certo? E aí, ao somar a área da base com a área lateral, obter-se-á a área total da superfície da pirâmide, tá, pessoal? Olha, esse exemplo aqui eu resolvi em um outro vídeo e disponibilizei na mesma playlist dessa aula aqui, tá? Então vou passar ele e vou lá para a definição de volume de uma pirâmide. Olha só, pessoal, para determinar a medida do volume da pirâmide, volume este que eu estou utilizando V minúsculo para representar, bastará utilizar essa equação que diz que o volume é 1/3 da área da base, destacada em verde aqui, né? A área da base multiplicado pela altura da pirâmide, certo? Então, são elementos que a gente já falou, né? A base, no caso, bastará calcular a área dessa base e, em seguida, multiplicar pela medida da altura da pirâmide, que a gente também já falou sobre. Tá ok, pessoal? Então, espero que essa gravação ajude vocês com a resolução das questões, tá? Logo mais, assim que possível, estarei disponibilizando mais alguma gravação para vocês, tá ok? Até mais então, pessoal.